Olá, olá! Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 15, né? Porque na última aula aí nós estudamos Mateus capítulo 14. Recapitulando, nós estamos fazendo o estudo do livro de Mateus, né? Começamos aí no capítulo 1, porém não tem todas as aulas gravadas porque eu não estava gravando e depois resolvemos registrar aí para ficar mais fácil aí no canal. Bom, só recapitulando aqui um pouquinho, né? Terminamos com o último versículo de Mateus 14, 33, onde que ele falou assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por causa de quê? Por causa de quê? Vocês já esqueceram a aula do capítulo 14? Jesus andou sobre as águas, Pedro afundou. E aí, lembra que até a gente falou, né, que Pedro gritou pela ajuda de Deus, pela ajuda de Jesus ali, mas parecia que ele estava longe, mas Jesus só estendeu a mão, né? Aí a calmaria veio e ele falou assim: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre Mateus capítulo 15, que é um problema esse capítulo 15. Esse capítulo 15 dá uma confusão generalizada nas igrejas, no povo, pensa que enfim, é um assunto muito polêmico, esse Mateus capítulo 15. Será que Jesus aboliu a alimentação dos judeus? Pode comer porco, pode comer tudo agora? Será que Jesus fez isso na época dos judeus? E a outra dúvida, essa que nós vamos deixar mais para o final. Eu não sou judeu, eu sou gentio, eu tenho que seguir essa alimentação? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas hoje nós vamos entender esse Mateus capítulo 15, que é um capítulo essencial para a gente entender e tirar essa dúvida aí, tá certo? Vamos lá então, já coloquei ali uma figura. Não tá passando lá não? Peraí. Deixa eu ver por que não está transmitindo lá na nossa tela. Agora foi. Eu já coloquei uma figura de um judeu, tá vendo lá? Kipá, talit, e ele tá lavando a mão, ó. Você sabe como é que é o nome do que ele tá fazendo aí? Por que ele tá lavando a mão? Era uma tradição judaica, tá? De lavar a mão antes de comer pão, antes das refeições. Eles lavavam a mão. Por que eles lavavam a mão? Nós vamos ver. Mas eles lavavam a mão. E a discussão central aí nesse capítulo, de cara, você já tem que saber que é a respeito disso aí. Tá? Dele comer sem lavar a mão. Vamos ver isso aí no decorrer do nosso estudo. Então essa técnica aí, essa tradição judaica, chama Netilat Yadayim. Tá? É o nome da lavagem ritual das mãos na tradição judaica. Vamos ler lá. Esse ritual tem origem em mandamentos da Torá e foi detalhado pelos sábios judeus ao decorrer do século. Então é uma tradição antiga, desde a época de Jesus, na verdade antes de Jesus, já existe essa tradição do judeu, sempre que vai comer, lavar as mãos, isso até nos dias de hoje, né? Você já lavou a mão para comer? Isso tem origem judaica. Tem origem judaica. Será que é por causa da contaminação do alimento? Será que é porque eu vou ficar doente? Será que eu vou ficar contaminado em comer sem lavar a mão? Ou será que é um outro tipo de contaminação? Vamos detalhar isso. A prática consiste em lavar as mãos de maneira específica antes de certas atividades religiosas e refeições, principalmente antes de comer o pão, a halá, em ocasiões especiais. Então, a cada Shabat, a gente come a halá, dá a bênção da halá, do pão, e aí o judeu ele lava a mão antes de comer a halá. É uma tradição deles aí, tá? Mas tem isso na Bíblia, que eu tenho que lavar a mão antes de comer? Calma, meu filho, nós vamos ver isso aí. Então, o que significa a Netilat Yadayim? Ela é um ato onde que eu vou me purificar espiritualmente falando. Olha lá, é uma purificação espiritual e física, simbolizando a elevação do ato cotidiano de comer para um nível sagrado. Então, quando eu estou ingerindo o alimento é sagrado.
né? Então, se eu estiver ingerindo coisas que eu não posso ingerir, isso vai me contaminar. Mas aqui eu vou entrar agora no mundo espiritual, não é no mundo físico. Por exemplo, comida consagrada a ídolo. Pode comer? Não. Pode ou não pode? Não. Por que não pode? Porque aquilo ali vai me contaminar. Eu vou no centro espírita e comer lá um frango que foi consagrado ao ídolo X lá. Eu posso comer? Não posso comer. Atos capítulo 15 vai falar isso. Eu não posso comer. É ordem. Por quê? Porque se eu comer, isso vai me contaminar. Então o que o judeu fazia? Ele lavava as mãos para poder tocar no alimento, porque há transferência de contaminação espiritual. Tá? Vamos ver isso aí, ó. Então, quando que ela é realizada? Antes de comer o pão, alimentos, ó, assados como trigo, cevada, centeio, espelta. Ao acordar pela manhã, para remover a impureza espiritual do sono. Às vezes eu tenho alguns sonhos aí esquisitos. Então, o que ele fazia? Lavava a mão, tomava um banho, mergulhava lá na água, porque a água ela purifica. Tá? A água ela purifica. Por isso que Jesus falou, né? Eu sou a água da vida, tal. Então vamos lá, nós vamos entender isso direitinho. Então o contexto histórico da onde está passando Mateus capítulo 15, tá? Nós vamos ler daqui a pouco Mateus capítulo 15. Olha só, contexto histórico. Nos tempos do templo lá em Jerusalém, né? No Beit HaMikdash, a lavagem das mãos era obrigatória para quem? Para os Kohanim, os sacerdotes, né? Antes de realizar certo tipo de serviço. Então, para eles, para esses sacerdotes lá, era obrigatório. Tá? Era obrigatório. O sacerdote tinha que fazer isso. Então, após a destruição do templo, a prática foi adotada por todos os judeus, como uma forma de manter a santidade nas ações diárias. Então, presta atenção aqui, ó. Lá na lei de Moisés, lá no Monte Sinai, Deus ordenou os sacerdotes lavarem as mãos antes de comer o pão. Isso aí era uma prática do sacerdote. Ah, mas Jesus era sacerdote? Não, Bom, calma. O povo judeu ali, todo mundo era sacerdote? Não, o sacerdote era quem cuidava do templo, das atividades do templo, fazia os sacrifícios, né? Esses eram os sacerdotes. Então, para eles, para o pessoal da tribo de Levi lá, para os sacerdotes, eles tinham que lavar a mão, era obrigatório. Só que os antigos, os rabinos antigos, falaram assim, não, isso é uma coisa boa. Então vamos adotar isso aí para a gente se purifica para eles, vai purificar para nós também, e vamos fazer isso. Então, esse é o contexto. Era obrigatório para os Kohanim, para os sacerdotes. Grava isso. Só que você lembra da aula passada? Nós falamos sobre os fariseus? Sim. Lembra lá que nós estudamos sobre os fariseus na 14? Sim. Como que eram os fariseus? Qual era a característica dos fariseus? Eles eram muito zelosos da lei. Né? Lembra lá que eu falei? Quem dera se todo pastor hoje em dia fosse igual aos fariseus, lembra disso? Sim. Então, os fariseus, eles davam grande importância à observância rigorosa das tradições orais. Por que tradições orais? Porque não tem na Torá nada que me obriga a lavar a mão antes de comer. Tá? Não tem Então, isso é uma tradição dos rabinos. Tá bom? Então, olha só. Os fariseus, eles eram muito, muito detalhistas com a lei oral. Não só a lei escrita, que é a lei que Moisés deu, mas existia a lei oral, né, que vem passando de geração em geração, pro povo, né? E os fariseus, eles eram muito detalhistas com relação a essas leis. Então, para eles, comer sem lavar as mãos era violar uma tradição dos anciãos, ou seja, uma das autoridades rabínicas, né, antiga, mesmo que não fosse uma lei explícita na Torá para todas as pessoas, tá? Que eu expliquei aí, ó. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Aí está lá em Mateus capítulo 15. Vamos ler? Vamos começar a ler. Quem vai ler para nós aí Mateus capítulo 15? Assim.
Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem com os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Tá bom, pode parar. Olha aí, ó. A primeira pergunta que já fazem no comecinho do capítulo 15. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos antes de comer. De cara, ele já está falando aí no início do capítulo, tradição dos anciãos. Tá? Pois não lavam as mãos antes de comer, porque era uma tradição dos anciãos lavar a mão antes de comer. Tá certo? Deu para entender aí, né? Então, a discussão do capítulo 15 aqui, ela vai se tratar sobre isso. Tá? Isso é muito claro a gente deixar claro. Então vamos lá. Então Marcos capítulo 7, que é um outro texto da Bíblia aí, ó, ele também vai falar desse mesmo episódio de Mateus capítulo 15. Alguém pode abrir aí a Bíblia em Marcos 7? Mateus, Marcos. É o próximo depois de Mateus. Marcos 7. Marcos 7. Vamos ler o versículo 1 e 2 aí, ó. Olha lá. Tá lá na televisão lá, ó. Tá bem, ó. Olha lá, ó. Eu vou ler. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Tá certo? Então, olha só. Anota isso aí, ó. Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15, eles estão contando a mesma história, o mesmo episódio, aonde que os fariseus chegaram para reclamar, questionar Jesus, porque que alguns, não são todos, alguns dos discípulos comiam sem lavar as mãos. Porque o pessoal pensa que todos os discípulos faziam isso. Não, aqui está falando alguns comiam sem lavar a mão. Porque a maioria seguia a tradição, né, de comer certinho, lavando a mão, tal. Então tá. Então, esse é o contexto. Marcos capítulo 7, nós vamos trabalhar com esses dois textos hoje, tá, Beth? Marcos 7 e Mateus capítulo 15. Eles vão contar a mesma história, o mesmo episódio que aconteceu lá. Bom, então vamos lá. Impureza espiritual. A tradição entende que as mãos podem estar ritualmente impuras. Repete comigo aí, ó. Ritualmente impuras. Tamê, no hebraico. Tamê. Por terem tocado em objetos comuns do cotidiano. E essa impureza, se eu toco em alguma coisa impura, essa impureza passa para mim. Isso é um ritual de impureza. É a transferência de impureza. Tá certo? Então essa impureza ela pode ser transferida ao alimento. Então se eu tô impuro, se eu toquei num morto, se eu toquei num animal que não podia tocar, se eu toquei em alguma coisa, eu tô impuro. E eu toco no alimento, então aquilo ali transferia para o alimento. Aquela impureza, aí eu vou e como. Eu vou e como alguma coisa que estava ritualmente impuro. Isso é uma impureza espiritual, é um ritualmente impuro, entende? Isso o judeu levava muito a sério. Muito a sério. Ah, mas como que eu fico impuro? Comendo porco? Não. Já vou responder, não. Se eu comer porco, eu fico impuro? Não. Ah, mas você está doido? Calma. O fato de eu comer, não. Mas se eu tocar, sim. Vamos deixar isso bem claro hoje, que isso dá uma confusão danada. Não é a boca, então. Não é o comer. Então eu posso... É o tocar. Mas se você encostar, teoricamente sim, porque se você encostar nele, Tem um talher e não encosta. né? Você já está impuro. Mas não é o fato de comer. Nós vamos deixar isso bem claro aqui hoje.
Isso para a gente entender, porque o pessoal pensa que Jesus aboliu o capítulo Levítico 11 com base em Marcos capítulo 7 e com base em Mateus capítulo 15. Inclusive eu estava na igreja uma vez que o pastor deixou bem claro isso aí para a gente, que Jesus purificou todos os alimentos. Será? Será? E aí que nós vamos ver, porque isso é um assunto muito polêmico que tem nas igrejas. Todo mundo pensa que Jesus aboliu tudo e agora eu estou na graça, eu não preciso mais disso aqui. E nós vamos ver se isso aí procede ou não, né? Vamos acompanhar o meu raciocínio aí, ó. Então, vamos para Marcos capítulo 7, que é onde está o dilema. Vamos ler o versículo do 1 ao 5. Quem quer ler, pode ler para nós aí. Posso ler. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Pronto. Até o 5. Agora, você vai ler só o 1 e o 2 e continuar no 5. Você vai pular o 3 e o 4. De Marcos capítulo 7. 1, 2 e 5. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Depois perguntaram-lhe os fariseus. Olha só como é que o texto dá sequência. Olha como que o texto dá sequência. Tira o versículo 3 e 4. Parece que é o que você vai ver que ele dá. Agora observa a forma gramatical. Você vai ver que ele faz uma observação. Parece que alguém colocou isso aí depois. Olha só. A forma com que o versículo 3 e 4 ela interrompe. Ela interrompe, parece que alguém anotou tipo um rodapé. Por quê? Aí ele tipo explica o versículo 2. Olha só o que eu coloquei lá. Veja que os versículos 2 e 3 é como um parênteses inserido para explicar o verso 2. Explicar por que os judeus repreendiam ali naquele momento. Você percebeu aí no texto? Percebeu ou não? Leu, olha o 3 aí. O 3 e o 4. Tá vendo que ele tipo está explicando por que os judeus repreendiam no versículo anterior. Tá, é verdade. É como se fosse o original, fosse assim, ó, o versículo 1, o 2 e continua no 5. Só que aí o 3 e o 4, parece que alguém escreveu explicando o porquê que os judeus repreendiam. Repreendiam de comer com... Sem lavar a mão. Ele vai explicar o porquê. Porque os judeus naquela época faziam isso. Nossa, eu tô com a dor na minha garganta aqui, tá? Bom, mas vamos lá. Então, Marcos capítulo 7 tem essas coisas misteriosas que ninguém sabe. Inclusive, isso é discussão de grandes teólogos. Tá? Isso aí é uma coisa que renomados teólogos discutem para saber se isso aí estava no original, quando realmente o apóstolo escreveu, né? Ou não, ou se isso aí foi colocado depois. Existem grandes discussões teológicas a respeito disso aí. Bom, mas qual foi a resposta de Jesus? Presta atenção nisso. Qual foi a resposta de Jesus?
Quem quer ler lá para mim? Lê lá. Mateus agora? Voltou para Mateus? Lê o Mateus 3, 15:3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar, e de mim desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem ao seu pai nem à sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Que é isso aí que Jesus está falando? Olha só. Primeiro, eu até marquei de azul aí, ó. Vamos ler o vermelho, ó. Transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, presta atenção para ficar claro na sua cabeça isso. Não é lei de Deus eu ter que lavar a mão para comer. É uma tradição. Era lei só para os Kohanim, os sacerdotes. Para quem não era sacerdote, não era lei de Moisés. Era uma tradição. Isso ficou claro? E o próprio Jesus está falando ali, ó, pela vossa tradição. Agora, por que você transgride o mandamento de Deus? Aí ele vai e fala aonde os fariseus estavam transgredindo o mandamento de Deus. Sabe o que estava acontecendo? Existe um negócio no judaísmo que chama Corban. Corban é quando eu vou fazer uma oferta para Deus. Eu dediquei aquilo ali para Deus. E eles falavam que tudo era Corban. E deixava o pai mais a mãe passando fome. O pai mais a mãe precisando de ajuda, e era Corban para o templo, para os sacerdotes, que inclusive, naquela época, o templo era totalmente corrompido, os sacerdotes lá eram corrompidos, e ficava tipo incentivando o povo a fazer isso, a doar para o templo, a doar para o templo, a doar para o templo, era Corban, e o pai mais a mãe passando necessidade. É igual o que tem aqui também na igreja. Aí Jesus vai e fala, por que você está preocupado com sua tradição, que não tem nem isso na Torá, e tá transgredindo o que não deveria transgredir? Isso que está escrito aí. Essa foi a resposta de Jesus para eles. Está ajudando. Está dando importância para a tradição, mais para a tradição que nem tem na lei, e agora o que tem na lei não está cumprindo. É um mandamento mesmo, você não está cumprindo. Ele está tendo. Isso que Jesus respondeu. Tá? Então, olha só. Um filho, em vez de usar seus bens para ajudar seus pais idosos, como mandava o mandamento de honrar pai e mãe, poderia declarar que aqueles bens eram corban, dedicados ao templo, né? E não ajudava o pai mais a mãe. É mais ou menos como se você fosse falar assim, não, pai, isso aqui é oferta para a igreja. Eu não posso te dar, não. Tá com fome ali? Não pode não, tem que ser lá. Isso aqui é para a igreja em primeiro lugar. É mais ou menos isso. Nos dias de hoje, Jesus falou, não, meu filho, honra seu pai e sua mãe. É mandamento. Tá? Então, qual que era a briga? Tradição na frente da lei de Deus. Essa que era a briga. Resumindo, né? Então quando alguém declarava um corban, esse ficava proibido de ser usado para qualquer outra finalidade, inclusive ajudar os pais. Declarei que corban é de Deus, acabou. Não posso fazer mais nada com aquilo ali. E aí estava fazendo isso. Agora, de onde que eles tiraram isso? Olha só a Mishnah. Eu tenho a Mishnah no tratado Nedarim, capítulo 1, Mishnah 1. Olha só. Todos que proíbem a si mesmos algo por voto ou juramento, assim como quem diz, isso é para mim como corban, que é essa oferta, está proibido de usá-lo. Agora, olha a Mishnah que eu marquei de vermelho aí, ó. Lê em voz alta aí, Alice. Aquele que diz a seu pai ou a sua mãe,
O que eu possuo será para vós corbão. Está proibido de lhes dar qualquer benefício. Olha isso. Então, a Mishnah no Tratado Nedarim 9.1 é a lei oral que os fariseus estavam cumprindo naquela época. Só que o que Deus mandou? Qual que é o mandamento de Deus? Honrar pai e mãe. Então, qual que era a briga de Jesus? Você vai dar mais atenção para Mishnah Nedarim 9.1 ou para Torá, a lei de Moisés? Uma tradição que foi imposta, né, do que a lei de Deus. Essa que era a briga, porque já existia essa lei aí, ó. Então, só para você entender aquele conceito da resposta de Jesus, tá? Agora, olha o que Jesus fala. Lê para mim lá, Creuzinho, ó. Quer ler lá? Olha, pode ler lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler. Então vai. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Não, preceitos dos homens. E chamando assim A multidão. disse-lhe, ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas que sai da boca. Isso é o que Contamina o homem. Olha isso. Aí o pessoal pega essa frase aí. O que entra na boca não contamina, então eu posso comer qualquer coisa. Mas tem que lavar a mão. Será que é isso mesmo? Porque tá escrito aí, ó. O que entra na boca não contamina. Então eu posso comer. Se essa carne de pão tivesse assim, eu posso fazer assim, ó, e comer? Vamos ver, né? Então o pessoal pega esse versículo aí, ó. O que entra na boca do homem não contamina não, meu filho. Já faz. Isso aí tá criando uma teologia totalmente fora do contexto da discussão do texto. Precisa ter toda a discussão. Porque qual é o contexto que nós estamos estudando aqui até agora? Comer sem lavar as mãos. Tá falando da impureza ritual, de transferência, tá falando nada de alimento aqui não, de se eu posso comer porco, se eu não posso comer porco. Tá falando disso aqui até agora? Não. Então, o que está falando aqui? De um tipo de contaminação espiritual, de pureza ritual. Tá? Até agora a discussão é essa. Então, vamos lá. Só que aí o pessoal pega isso aí e fala que eu posso comer porco. Pode, que eu posso comer isso, que eu posso comer aquilo. Calma. Ah, mas eu não sou judeu. Calma, meu filho. Depois nós vamos ver isso aí. Estou falando no contexto de Mateus capítulo 15. Quem estava ali era judeus, fariseus, Jesus, os apóstolos, todos eram judeus. Então a discussão ali é entre judeus. E se Jesus estivesse falando aqui de alimento, Jesus estaria sendo um pecador. Porque ele está indo contra a lei de Deus. Pecar não é quando eu transgrido a lei? Paulo fala isso. Eu não conhecia concupiscência se a Torá, se a lei não falasse que é pecado. Eu não saberia que é pecado. Então, o que determina que é pecado? Quando você transgride a lei. E se Jesus estivesse fazendo isso aqui, Jesus estaria pecando. Será que Jesus pecou? Então, vamos entender isso direito. Porque se você pegar essa doutrina, quando eu já vi muitos pastores famosos aí na internet usar Marcos 7, Mateus capítulo 15 para defender que Jesus aboliu Levítico 11, Jesus é pecador, meu filho. Não é. Então tem alguma coisa errada. Vamos estudar direito para você entender isso de uma vez por todas, para não ficar dúvida a respeito disso. Então vamos lá. O que tem de pastor ensinando isso aqui me dá arrepio. Importante, fala aí, ó, importante. Lê lá em voz alta, todo mundo junto. O debate em Mateus 15 e Marcos 7 não é sobre quais alimentos são permitidos ou proibidos pela Torá, mas sim sobre as tradições rabínicas posteriores,
sobre lavar as mãos para evitar o quê? Impureza ritual. Antes de comer, Antes de comer, especialmente pão. Impureza ritual. O assunto aqui é impureza ritual. Deixa isso bem claro para entrar na cabeça. Impureza ritual. Mas o que é impureza ritual? Agora nós vamos entender isso aí de uma vez por todas. A Torá fala bastante sobre impureza ritual. Aonde fala isso? Levítico, Números, não é só Levítico capítulo 11, usando termos como tumá, que é impureza, tahará, que é pureza, né? Ah, mas é só alimento? Não, meu filho, olha lá, ó. Se eu tocar num cadáver, essa impureza ritual passa para mim. O fluxo corporal, a mulher, né, nos seus fluxos menstruais, está impura. Parto, Levítico capítulo 12, tem essa impureza ritual. Lepras e doenças da pele tem essa impureza ritual. E certos animais mortos. Levítico capítulo 11 fala que essa impureza relacionada aos alimentos é sobre toque nos animais mortos. Tá certo? Vamos ver isso aí com calma. Tem nada a ver com comer, o ato da impureza. Vamos ver, ó. Então, quando alguém estava ritualmente impuro, a pessoa não podia ir no templo, lá em Jerusalém. Ela não podia comer o pão ali sagrado e nem realizar alguns certos tipos de rituais para me purificar. Tem tipo de purificação que era só parar do mar, a água com a cinza da parada do mar, a vaca vermelha, que me purificava. Então, dependendo do nível da impureza, só a cinza da parada do mar te purificava. Tá? Bom, mas calma. Então, eu estou explicando o que é impureza ritual, porque o pessoal eles ligam Mateus 15 e Marcos 7 com Levítico capítulo 11. Impureza está lá em Levítico capítulo 12, está em Levítico capítulo 15, está em Números 19, e tem outras partes da Torá falando sobre impureza. Não é só sobre alimento. Tá? Na verdade, não é sobre alimento. É sobre várias coisas. Né? Nós estamos vendo aí, ó, toque, enfim. Ó, quem toca ou carrega o cadáver de certos animais impuros, mesmo que não coma, já está impuro até o pôr do sol. E precisava lavar as roupas. Olha só, tinha que lavar a roupa. Viu? Por exemplo, pegou um tiu morto lá. O cara estava andando lá, tinha um tiu morto lá e pegou ele, levou. Está impuro. Por quê? Porque o animal está impuro, a impureza passou para ele. Até a roupa dele ficava impuro. Tinha que lavar a roupa. E aí, tomando banho, se purificava. E se ele não fizesse nada, até no pôr do sol. Na hora que o pôr do sol se punha, ele estava puro de novo. Não, mas ele tinha que alguns tipos, outros não. Isso é impureza ritual. Estou explicando o que é impureza ritual. Porque o assunto de Mateus capítulo 15, de novo, é isso aqui, ó, é impureza ritual. Toquei, tal, comi o pão ali que tá, eu passei impureza pro pão e estou comendo. Você percebeu? Esse é o assunto de Mateus capítulo 15 e também Marcos capítulo 7. É a impureza. Agora vamos ler Levítico 11. Vamos lá para Levítico 11 lá. Ó. O que fala Levítico 11? Se você ler, te convido a ler quem está assistindo, ler capítulo 11, você vai ver que não fala nada aonde se eu comer o porco eu estou impuro. Lá fala se eu tocar. Se eu tocar num animal morto, desses que a Torá fala que pega impureza, aí eu estou impuro. Então, ó, vamos ler lá. Este também vos serão por imundos. Imundos é essa impureza espiritual, tá? Entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o largata, lagartixa, a lesma, topeira, esses vos serão por imundos, dentre todos os répteis, qualquer que os tocar
estando ele mortos. Será imundo até a tarde. Então, a Torá ela vai falando, será imundo até a tarde, será imundo até a tarde. Agora, me mostra em Levítico 11, alguma parte que fala, se eu comer o porco, se eu comer um animal imundo, eu estou impuro pelo ato de comer. Não tem. Não tem. Então, eu não posso ligar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O assunto é outro. Vamos lá. Impureza de pessoas para objetos e pessoas. Ó, número 19, Levítico capítulo 15, etc. Levítico 15 descreve a impureza causada por fluxos corporais. Detalhe, ó, tudo que se assentar ao deitar, a pessoa impura. Olha aqui, se eu estou impuro, se eu deito na cama, o meu lençol está impuro. Essa impureza ela transmite. Você está entendendo? Número 19, ó. Quem tocar em um cadáver humano fica impuro e pode transmitir impureza para outros objetos ou pessoas. Por isso que o judeu tinha cuidado de lavar as mãos para ele não estar ingerindo essa impureza. Mas isso é uma tradição, meu filho. Não tem na Bíblia isso. Mas é excesso de zelo, conforme eu falei lá na aula passada. Os fariseus eles eram muito zelosos, até em excesso. Então, ó, Levítico 11, depois se você ler em casa, tá? Quem quiser ler em casa, é o capítulo que vai falar sobre as leis alimentares, o que Deus proibiu de comer. Então, ó, Levítico 11 deixa claro que o porco e os outros animais não caché não devem ser comidos. É uma ordem, não coma. Não coma. Mas o texto não descreve uma penalidade ritual ou moral, como ficar impuro, para quem consome. Não tem isso no Levítico 11. Não tem Levítico 11 isso. Então o capítulo proíbe o consumo. Proíbe o consumo. E declara o animal como impuro, tamê, mas não diz que quem come fica ritualmente impuro. Já sobre quem toca no cadáver, fica impuro. Então, me diz aí, que ligação tem, assim Jesus declarou puro todos os alimentos, daqui a pouco nós vamos chegar lá, em Marcos 7,19, com Levítico 11, sendo que se lá no Novo Testamento, em 7,19, lá no 7, ou Mateus capítulo 15, tivesse falando sobre Levítico 11, não teria nada a ver uma coisa com a outra, porque aqui, no próprio Levítico 11, está falando que se eu comer eu não fico impuro. Então como que ele ia declarar puro uma coisa que não fica impuro? Que eu não fico impuro? Então não tem ligação, você está entendendo? Vamos lá. Uma pessoa que come o porco, por exemplo, ela viola uma mitzvah, um mandamento, mas não está declarada como ritualmente impura no texto. Isso aí é fato. Eu convido vocês depois a lerem o texto com atenção, Levítico capítulo 11. Agora vamos lá. Atenção. E chamando, Mateus 15, 10 e 11. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Aí, pode comer qualquer coisa. Aí o que eu acabei de explicar. Levítico 11 não fala se eu comer o animal proibido, eu estou impuro. Então Jesus não está abolindo Levítico 11, as leis alimentares. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Agora, se Levítico capítulo 11 falasse que se eu comer eu estou impuro, aí eu até poderia tentar fazer uma conexão. Mas não fala, então não tem conexão. Então, resumindo, só para a gente acompanhar aí passo a passo. Então, a Torá, o que é o Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os 5 livros de Moisés. Não traz nenhum mandamento sobre lavar as mãos antes das refeições cotidianas. Por isso que alguns dos discípulos de Jesus não estavam lavando a mão. Não é lei não, meu filho. É tradição. Eu não sou obrigado a cumprir uma tradição.
apesar que é recomendado, mas eu não sou obrigado. Então Jesus não pecou em nenhum momento ali, tá certo? Porque não era lei. Então, ó, existem, só para a gente lembrar, então existem leis sobre lavagem de mãos apenas para os sacerdotes, que está lá, onde está isso? Em Êxodo 30, 17, né? E após o contato com impurezas específicas, né? Dependendo aí, ele tinha que um banho completo, mergulhar numa mikveh, que chama, mergulhar tipo numa piscina mesmo, mergulhar ali para ele ficar puro. Você lembra do caso de Naamã? Por que mandou mergulhar na água 7 vezes? Ele estava leproso. Sim, mas por quê? Por que tinha que ser na água? Porque no Por causa caso, disso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, lepra lá, ó. Porque era lei da Torá isso. E não foi à toa. Ele não tirou da cabeça dele. Vai lá e mergulha na água da cabeça dele. Já estava na Torá isso. Legal, né? Então, olha isso. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. São essas coisas que contaminam o homem. O que contamina o homem? Ah lá, Jesus vai falar o que contamina o homem. Olha lá, ó. Vamos ler? Vamos começar do 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora do esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Ele está falando aí que comer sem lavar a mão. Não é de comer porco, de comer coelho. Não é de Levítico 11. De comer sem lavar as mãos. Isso aí também é tradição, né? É tradição. Tradição, não é lei. Se fosse lei, aí Jesus ia cumprir, porque Jesus era zeloso da lei. Mas o pessoal entende ao contrário. Eles entendem porque está escrito isso aqui, ó. O que entra na boca não contamina o homem, não, meu filho. E Jesus aboliu. Eles pensam que Jesus é ao contrário. Mas eu te falo que não. Jesus era zeloso da lei. Mateus 5,17. Não pense que eu vim abolir a lei nem os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim plirossai, torná-los plenos. Tá? Jesus não é um filho rebelde, não. Que o pai vem aqui dar a lei, o filho vai lá, não, pode fazer sim. Uai, que da forma que é falado, né? Muitas vezes hoje em dia. Jesus é rebelde? Um filho rebelde? Dado, né? E Jesus não. Não precisa. Verdade. Então, para finalizar, Marcos 7,19. No 18 e 19, tem um pedacinho lá no finalzinho, escrito assim, ó. Assim, Jesus declarou puro todos os alimentos. Está escrito isso lá em Marcos 7,19. Marcos 7,19. Pode abrir sua Bíblia aí. Marcos 7,19. Só que esse de vermelho que eu marquei ali, ó, assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Você lembra lá daquela observação do versículo 3 e 4? Do começo de Marcos, capítulo 1? Sim. Do 7, versículo 3 e 4? Isso. Você lembra que estava parecendo como se fosse um parênteses? Isso. Aqui também. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. É como se alguém tivesse acrescentado isso aí. É como se fosse uma explicação do 18 e 19 ali, ó. Quem quer ler para nós aí? O 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. É isso? Marcos 7, 19. Pode continuar. Já li o 20. Não, assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Não tem isso na sua Bíblia? Não. Mas a maioria tem. Tá? Inclusive, eu tô com a Bíblia aqui, ó. Ela chama Bíblia de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem. Ó. Ela fala que... Aqui essa Bíblia é uma Bíblia católica.
tá? Muito boa para estudo, super recomendo. É uma da capa vermelha, aqui, ó. Essa aqui, Bíblia de Jerusalém. Ela é muito boa. E aqui embaixo, aqui, ó, tem uma nota, uma notinha, depois vocês podem até pesquisar aí, falando que assim Jesus declarou puro todos os alimentos, isso foi acrescentado aqui posteriormente. Ela chama de glossa. É a parte obscura, talvez glossa. Glossa é acrescentada. Ó, interpretada de diferentes maneiras. Então isso aqui é muito polêmico. Mas eu coloquei uma coisa de azul aí, ó. Vamos ler lá, ó. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. O que poderia ser isso? Ó? Explicação feita posteriormente por alguém, assim como os versículos 3 e 4 do próprio 7,19. Ele explicando lá o porquê que os judeus repreenderam. Tá, mas aí eu puxei uma outra nota. Mesmo que fosse isso que fosse o original do texto, mesmo se fosse, eu acredito que não é, seria a purificação ritual, da contaminação ritual causada por comer sem lavar as mãos. E não Levítico 19. Ó, 11. Não Levítico 11. De alimento. Pode comer porco, não sei o que. Nós já vimos aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o fato de eu ingerir o porco, eu não estou impuro, conforme o próprio Levítico 11 não fala nada disso. Mas o que me deixa puro? Tocar nos cadáveres. Tá? Isso deixa impuro. Então, isso tem que deixar bem claro nesse estudo aí. Então, comer carne de porco não deixa impuro. Calma. Tá liberado, não, Ana. Não. Não é que eu tô querendo. Eu tô indo. Calma. O fato de comer, o texto não diz. De eu ingerir, que eu estou impuro. Mas como que você vai ingerir sem tocar nele? Na hora que você colocar ele na sua boca, ou houve já um contato, enfim, né? Mas enfim. Se fosse Beth, manda aí. Né? Mas o texto não fala sobre ingerir o alimento, fala de tocar no cadáver morto. Levítico 11. Aí o pessoal acopla isso aí com Levítico 11 porque trata de alimento lá. Mas aí, não sei se ele fala também porque a gente mata para comer. Sim. Então mas você vai matar o que para você comer? O porco. O porco não pode comer. Aí ele falou, Mas você os não outros vai comer o animais? porco. Hã? A gente também mata para comer os outros animais também. Então, os que podem comer, aí você pode comer. Você vai poder comer normal. Mas ele fala lá em Levítico 11 quais que você fica impuro. Os répteis, sei lá que a gente leu. A tartaruga, não sei o que, a lesma, tal. Ele vai detalhando quais que se você tocar Mas você o fica porco ali impuro. não tá, não. O porco ali não tá, não. Entendeu? Mas não pode comer a carne do porco, porque aí você estaria transgredindo um mandamento de Levítico 11. Né? No caso dos judeus. Mas você não é judia. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Tá? Mas enfim, vamos meditar nesse Isaías 66. Olha só, você conhece Isaías 66? Eu até comentei sobre ele na última aula, inclusive depois que a aula acabou, sobre esse assunto. Ó. O capítulo de Isaías 66, ele fala do julgamento final, da reunião dos exilados de Israel, a adoração a Deus em Jerusalém, a destruição dos rebeldes. Você lê Isaías 66? Recomendo você que está me assistindo assistir Isaías 66. Lê. Então, lá vai falar sobre os tempos finais. E os versículos 15 a 18, por exemplo, ó, fala de Deus vindo em fogo com seus carros, em um torvelinho para executar juízo. Então os rabinos falam que isso aí vai ser quando o Mashiach chegar. Os cristãos, olha lá, ó, para os cristãos, vê como uma visão de um retorno glorioso de Cristo, quando ele julgará as nações. Isaías 66. O versículo 18 fala de Deus reunindo pessoas de todas as nações e línguas, o que é frequentemente visto como uma referência à grande colheita final dos crentes. Né? No versículo 22 e 23 de Isaías 66, vai falar do novos céus e nova terra, que aparece em Apocalipse 21. Então, o Isaías 66, ele é sobre os finais dos tempos. E o versículo 22 e 23... fala lá, porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar
a vossa posteridade em vosso nome. Tá vendo novos céus e nova terra? Aí, olha que interessante, ó. E será que desde uma lua nova até a outra, o calendário judaico, de um sábado, de um shabat até o outro, virá adorar perante mim, diz o Senhor. Ó, o dia da adoração vai ser no shabat. Do shabat até o outro, aonde? Lá em Jerusalém. Então está falando tudo aí, que Deus vai restaurar o calendário lunar, as festas, né? Que a lua nova. Lua nova é festa, sabia? No judaísmo. Então o que está falando aí? Ó, de uma lua nova a outra, de um shabat a outro. O shabat é festa, sabia disso? Virá toda carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aonde? Lá em Jerusalém, quando Jesus retornar. E tem um negócio que me chamou a atenção no versículo 17. O que vai acontecer com esses caras aí, ó? Os que santificam e se purificam nos jardins. O que é purificar nos jardins? Os jardins eram lugares de era como se fossem altares pagãos. Não, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então, os que santificam e se purificam nos jardins, um após os outros. Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Está Isaías 66, versículo 17. Esse versículo faz parte da profecia do juízo de Deus sobre aqueles que praticam ritos idólatras e consomem alimentos proibidos pela Torá, como carne de porco e outros imundos. Versículo 17 de Isaías 66. Bom, só um parênteses aí, jardins, ó, aqui, ó, os que santificam e se purificam nos jardins. Jardins eram lugares comuns de culto idólatra em Canaã, onde ritos pagãos, às vezes secretos, eram realizados, tá? Então tem a ver com idolatria, de paganismo. Então, no judaísmo, esse versículo é usado para mostrar a gravidade de desobedecer às leis da pureza alimentar, kashrut, que é Levítico 11. No cristianismo, mesma coisa, né? Eles falam lá, ó, o texto é lido como referência ao juízo final. Então, Isaías 66, ele está falando do juízo final. E lá está falando, os que comem carne de porco, juntamente com os que adoram lá nos jardins, lá, culturas pagãs, serão consumidos. Aí você vem e fala para mim assim, mas isso aí é só para judeu. Eu sou gentio, eu não sou judeu. E aí eu te deixo uma pergunta. O gentio, quem não é judeu, é obrigado a seguir as leis alimentares? Termino com uma pergunta, que nós vamos falar dela na próxima aula, porque o nosso tempo de hoje acabou. E aí fica uma reflexão para você meditar aí. Inclusive dar uma pesquisada, se quiser trazer dúvidas. E aí na próxima aula, se você tiver dúvida, pode deixar no comentário aí também, se alguém estiver assistindo e quiser que eu esclareça alguma dúvida. E aí nas próximas aulas nós vamos continuar nosso estudo do livro de Mateus. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever aí, dar um like, tá bom? Vai ajudar a gente aí. Obrigado. Até a próxima.